Pessoal, bom dia. Passando para fazer a correção da comanda de atividades que eu havia deixado para vocês com 4 questões a respeito do assunto eletronegatividade e polaridade das moléculas. Então vamos lá. Primeira questão que eu havia deixado para vocês, vou até ler aqui, era o que é eletronegatividade dos elementos químicos. Então vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho de polaridade, nós temos que primeiro entender o que é eletronegatividade dos elementos. Para eu falar de polaridade de molécula, primeiro eu tenho que entender que cada elemento químico na tabela periódica tem a sua eletronegatividade. E eu pedi para vocês me explicarem isso. O que é a eletronegatividade de cada elemento químico? Eletronegatividade de cada elemento químico é a força de atração que cada elemento químico tem. Como assim força de atração? Cada elemento químico tem o poder de atrair cargas negativas, elétrons, para ele. Então, o elemento X tem uma certa força para atrair as cargas negativas, o elemento Y tem uma certa força para atrair as cargas negativas para ele, os elétrons, e o elemento químico Z tem uma certa força, e assim sucessivamente. Nós temos vários elementos químicos lá na tabela periódica e cada um tem a sua particularidade. Cada um tem uma força de atrair cargas negativas, de atrair elétrons. Uns mais, outros menos. Então, a gente fala que eletronegatividade é essa força que cada um tem, é a particularidade de cada um de atrair elétrons, de atrair cargas negativas para si. Na tabela periódica já vem detalhado lá, se você olhar, tem várias informações na tabela periódica. Uma das informações é a eletronegatividade de cada elemento químico. Assim como cada pessoa tem seu número de RG, na tabela periódica cada elemento químico tem um número de eletronegatividade. Uns a numeração é menor, outros a numeração é maior. Quanto maior a numeração, mais força ele tem de atrair cargas negativas para ele. E na tabela periódica, para ficar mais fácil para entender, eles colocaram essas forças indo da esquerda para a direita. Quem está na esquerda é mais fraco. Quem está na direita é mais forte. Então, vindo da esquerda para a direita, vai aumentando a força de atrair elétrons. Quem está na parte esquerda é mais fraquinho. Quem está ali no meio distribuído da tabela periódica tem mais ou menos. E quem está na direita é mais forte de todos. Então, a eletronegatividade na tabela periódica ela segue da esquerda para a direita, e a numeração também vai aumentando. Quem está na esquerda tem numeração menor. Quem está no meio tem numeração mediana e quem está na direita tem numeração de eletronegatividade maior, ou seja, a força dele é maior de atrair cargas negativas, que a gente chama de elétrons. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês o que é a eletronegatividade do elemento químico. É a força que ele tem de atrair cargas negativas para si. Quanto maior a força, mais eletronegativo o elemento químico é. Quanto menor a força, menos eletronegativo o elemento químico é. Quem está na direita é mais eletronegativo. Quem está na esquerda é menos eletronegativo. Espero que tenha ficado claro, ok? A segunda questão que eu deixei para vocês era a seguinte: o que é, né, quando uma ligação é covalente apolar? Para a gente poder responder essa questão, vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, que eu falei o quê? Sobre ligações químicas. Falei de ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. A ligação covalente, ela vai poder ser polar ou apolar. Para a gente poder entender um pouquinho se a ligação é covalente, quando que ela é apolar, primeiro eu preciso entender o que é a polaridade.
Polaridade, pessoal, eu acabei de explicar para vocês na questão anterior que cada elemento químico tem a sua eletronegatividade. Numa ligação química, numa molécula, eu preciso de ter pelo menos 2 elementos químicos juntos para formar uma molécula. Então, eu tenho um elemento químico, por exemplo, no cloreto de sódio, no sal de cozinha, eu tenho o sódio e tenho o cloro. O sódio tem a sua eletronegatividade, o cloro tem a sua eletronegatividade. Cada um tem um número lá na tabela periódica de eletronegatividade. A subtração dos dois, vou dar um exemplo. Vamos supor que o cloro seja 7 e o sódio seja 5. 7 menos 5 sobram 2. Esse 2 é o que a gente chama de polaridade. É o resultado da subtração da eletronegatividade dos dois ou mais elementos químicos. Vai me resultar na polaridade. Quando eu junto a eletronegatividade de um com a eletronegatividade do outro para formar a molécula, é uma subtração ali. Essa subtração vai me dar um valor. Esse valor é a polaridade da molécula. Então, a gente pode dizer que ela é polar ou apolar. A segunda questão é quando uma ligação covalente ela vai ser apolar. Primeiro, a ligação covalente é a ligação entre dois não metais, dois ametais. Ela vai ser apolar quando os meus 2 elementos químicos forem iguais. Eu tenho 2 não metais, cloro e cloro, por exemplo. A molécula de gás cloro, eles são iguais. A polaridade do cloro é 3,48, se eu não me engano. Se eu tenho um cloro ligado ao outro, cada um tem a eletronegatividade de 3,48, 3,48 menos 3,48 é igual a 0. Então não tem polaridade aí, porque os 2 elementos químicos eles são iguais. Um anula o outro. Um menos o outro dá 0. Então, os 2 estão ligados. Não tem aquele que é mais forte ou que é mais fraco, porque os 2 são totalmente iguais. Então, a minha polaridade será 0. Quando que a minha ligação covalente ela vai ser apolar? Quando os elementos químicos forem iguais e a subtração dos 2 der um total de 0. Não existe mais fraco e nem mais forte. Como os 2 são iguais, quando eu subtraio a eletronegatividade de um pelo outro, isso me dá um valor 0. Então a minha ligação ela é covalente, porque são 2 não metais, um ligado ao outro. Eles são iguais. E a somatória aí, a subtração deu 0. Então, é covalente apolar. Não existe polaridade. Não tem quem é mais forte, de eletronegatividade mais forte, nem o mais fraco. Eles são iguais. Então, a minha polaridade ela é 0.